Finalmente a Komi revelou de quem ela realmente gosta, mas será mesmo que é do Tadano? No episódio 9 da segunda temporada, finalmente tivemos uma revelação oficial da Komi, de quem ela realmente gosta. Mas será que é o Tadano a pessoa de quem ela gosta? Bom, eu vou revelar isso depois do seu like e sua inscrição, porque só assim para esse canal continuar crescendo de forma absurda. Sério, gente, seus comentários, likes fazem muita diferença. Então, por favor, não se esqueçam de avaliar. E lembrando que os próximos dias tem uns vídeos bem diferentes que eu acho que vocês vão curtir. Mas não vou revelar nada para vocês ficarem com aquela curiosidade e fazer com que vocês ativem esse sininho para realmente descobrir quando eu lançar os vídeos. Agora sim, bora ver tudo o que rolou nesse episódio. O episódio começa com a professora deixando o dia completamente de folga pro pessoal. Então, a Sasaki e a Katou, as novas personagens, aproveitam para chamar a Komi para sair, porque justamente elas queriam, por algum motivo, fazer a Komi se divertir mais. Só que a química entre as três não estava indo nada bem, estava bem ruim. Sabe aquele começo de amizade que você não sabe muito bem o que fazer? Então, basicamente era isso que estava rolando. Só que mesmo com todo mundo ali sem saber o que fazer, elas resolveram ir juntas nesse passeio. E como a Sasaki não tinha feito nenhum roteiro para a viagem delas, a Katou tomou a frente, deixando tudo muito, mas muito organizadinho, tudo muito pontual. E enquanto elas pegavam um trem para sair de Kyoto, a Sasaki acaba perguntando para as meninas o que elas faziam nos seus dias de folga, se elas tinham algum hobby. A Katou já demonstra um interesse insano em ser uma jogadora profissional de shogi, que é como se fosse uma espécie de xadrez, e quando ela devolve a pergunta para a Sasaki já fica toda, mas toda envergonhada, não querendo dizer, e acaba falando que gostava ali de ficar de bobeira, mas já deu para perceber que tinha algo ali escondido. A Komi, nessa hora, também fala que gostava de ficar de bobeira. Só que diferente da Sasaki, a Komi era real. Nos dias de folga dela, ela realmente ficava de bobeira, justamente porque ela não tinha ninguém para passar o dia, essas coisas. No máximo, sua família. Bom, acabou passando isso e elas foram ver algumas atrações. Foram ver um filme 3D, participaram de um parque temático e inclusive teve uma cena muito, mas muito bonitinha da Komi dando comida para um cervo. A Komi gostou tanto disso que acabou tirando uma foto do cervo, como se fosse uma selfie. Só que depois elas resolveram ir comer, porque o tempo dela já estava ficando muito curto, devido à programação que a própria Katou tinha feito. E como a Katou gostava das coisas bem, mas bem programadinhas, elas acabaram partindo pro trem para partir para a próxima programação que a Katou tinha feito. Só que quando elas entram no trem, a Katou deixa entender que elas se atrasaram por causa da Sasaki, e aquilo acaba deixando um clima muito estranho entre as duas. A Komi percebe logo de cara e para tentar contornar a situação, resolve mostrar o quão divertido foi o dia delas juntos, mostrando algumas fotos do que elas fizeram, e aquilo quebrou aquele clima tenso completamente que estava no ar. As duas percebem os erros delas, que elas estavam cometendo, uma por ser tão rigorosa com os compromissos e a outra por não dar valor ao compromisso que a outra tinha tanto se esforçado para fazer. E ali o clima voltou de uma forma muito tranquila, fazendo elas teoricamente voltarem a ser amigas. Quando elas saem do trem, a Katou explica que elas iriam para uma vila de cinema, mas como já não dava mais tempo ir andando e elas também estavam cansadas, então era melhor cancelar isso. Só que na hora a Komi fala para elas irem correndo. Então a Sasaki incentiva isso demais e as três saem correndo para essa vila que, quando elas chegaram, na verdade era a vila do cinema. E vocês já vão entender por que é a vila do cinema. A Sasaki vai pro banheiro e a Komi acabou se trocando, ficando bem bonita e chamando a atenção de todo mundo. E como era uma vila de cinema, os artistas, as pessoas que ficavam ali na rua fazendo seus shows, elas interagiam com o público também, fazendo um esquema muito legal. Nessa hora, um monte de ninja rodeia a Komi, meio que querendo sequestrar ela. Só que bem nessa hora também, a Sasaki, voltando do banheiro, vê aquilo e pensa que realmente a Komi está em apuros. Então ela resolve disfarçar e espantar aquelas pessoas da Komi com o seu incrível ioiô. Sim, literalmente um ioiô. Só que isso deixava ela muita vergonha, então ela resolve se disfarçar.
porque ela não queria de jeito nenhum que o pessoal descobrisse que ela era uma profissional de ioiô. Então ela compra uma máscara de demônio e acaba espantando os ninjas. Na hora, as meninas até percebem quem é ela, fala até o nome dela, só que ela sai correndo, tentando mudar a voz dela. E quando ela volta, ela até dá uma desculpa muito, mas muito esfarrapada, dizendo que tinha visto uma garota com uma máscara muito estranha e que estava preocupada com elas por causa disso. O problema é que ela esqueceu de fazer uma coisa um pouquinho importante, que era tirar a luva profissional dela, que ela faz as magias do ioiô lá, que faz as formas do ioiô. E isso acabou deixando muito, mas muito na cara que era realmente ela. Depois de tudo isso, elas acabaram indo para uma casa onde iam dormir. Só que chegando no quarto delas, a Katou começa a pressionar a Sasaki, falando que sabia que era ela que estava disfarçada naquele evento. E começa a fazer a Sasaki entrar em várias e várias contradições, deixando ela muito nervosa. Inclusive mostrando os finalistas de um evento de ioiô, onde o nome da Sasaki estava lá. Mas ela negava até o final. Então a Katou faz um discurso muito bonito, dizendo que as meninas jogadoras profissionais ainda não disputavam no mesmo nível que os garotos, mas para ela aquilo não importava, porque ela daria um jeito de disputar com o pessoal do mais alto nível, porque é o que ela amava e ela queria realmente incentivar as pessoas a fazer isso, e que gostava de conhecer outra menina que também era profissional nisso. Só que mesmo depois de todo esse discurso motivacional, a Sasaki ainda se recusava a admitir. Então a Katou literalmente parte para cima da Sasaki, querendo abrir a bolsa dela de qualquer jeito para ver o ioiô. Nessa hora, a Komi só diz que queria agradecer àquela menina que salvou ela. Que apesar de ser uma encenação, ela ficou muito, mas muito feliz em ver que a menina foi lá só para salvar ela. Sasaki fica incrédula que aquilo era uma encenação e vai pro banheiro pensar. E ela sente muita vergonha do que acabou fazendo, lembrando do trauma dela do passado, onde as crianças acabaram debochando dela por ela simplesmente jogar ioiô, brincar de ioiô. Só que nessa mesma hora, as palavras da Katou e da Komi influenciam ela demais, fazendo ela perceber que não tinha do que se envergonhar. Então ela sai do banheiro e começa a fazer um show para as meninas. Acabou ficando tarde e as meninas tinham que dormir. Só que quando elas apagaram as luzes, elas começaram a contar histórias de namoradas, que no caso seria conversa de meninas querendo saber de quem a outra garota gostava, coisas do tipo. E a Sasaki fala que não tem ninguém especial e nenhuma história para contar. Mas já a Katou revela que gosta assim de uma pessoinha chamada Katai. A Sasaki não acredita e começa a perturbar ela no sentido de querer saber mais sobre disso, mais sobre as coisas, mais do que chamou a atenção nela no Katai. Só que a Katou acaba se embananando, ficando com muita vergonha e acaba jogando a bomba pra Komi, perguntando se ela realmente não gostava de alguém. Nessa hora, a Komi revela algo muito importante, que é que ela não sabe o que seria esse gostar de alguém. As meninas acabam explicando e quando elas pedem para Komi tentar se lembrar de alguém que possa se encaixar nesse sentido, passa alguns segundos e a Komi se lembra de uma pessoa muito específica e acaba ficando toda vermelha. E sim, essa pessoa era o Tadano. Mas as duas já sabiam. E foi confirmado depois que as meninas pediram para ela escrever a letra inicial do nome da pessoa. E ela escreveu H. E sim, o Tadano tem um H no nome dele. Tadano Hito. No dia seguinte, elas acabam voltando para o trem para voltar para casa deles. E quando eles voltam, a Komi está muito, mas muito cansada e acaba dormindo no assento dela. E aqui começa o plano da Sasaki, que no caso era fazer o Tadano se sentar do lado da Komi. Então elas vão atrás do Tadano e fazem ele se sentar lá, praticamente quase sendo ameaçado pela Sasaki. Só que tem um pequeno detalhe ali também, que a Sasaki não tinha plano só para a Komi. A partir do momento que a Katou revelou que ela gostava do Katai, a Sasaki já tinha feito planos para isso também. Como o Tadano sentava do lado do Katai, a Sasaki já colocou a Katou ali do ladinho do Katai,
tomando o lugar do Tadano. E quando ela percebeu, já era tarde demais. Inclusive a cena que ela olha pra Sasaki, a Sasaki fala como se ela realmente fosse deixar aquilo passar, é muito, mas muito engraçado. Voltando pra Komi e o Tadano, como a Komi estava dormindo e estava muito cansada, ela acaba deitando no ombro do Tadano. E alguns minutos depois ela acaba acordando. Só que quando ela acorda, ela até fica meio que sem entender o que está acontecendo. Ela não esperava que o Tadano fosse estar ali, porque não era pra ele estar ali. Então ela acaba se desculpando, ficando toda vermelha. O Tadano mesmo faz uma cara de tipo, tá tudo bem, mas por dentro ele tava super nervoso também. Só que no final eles acabam se entendendo. E ali os dois estavam cada vez ficando mais e mais próximos, até o momento que a Najimi acaba entrando no meio ali dos três. E os três ficam um tempo juntos ali. No final de tudo isso, o Tadano e a Najimi voltam para seus assentos e a Sasaki e a Katou também. No caso, voltando pro do lado da Komi. Só que a Komi ficou muito, mas muito incrédula, sem acreditar com o que a Sasaki tinha feito com ela. E começa a dar vários tapinhas na Sasaki. E ali, a Komi realmente tinha feito duas amigas muito importantes que realmente vão influenciar demais no possível relacionamento do Tadano e da Komi. Gente, finalmente a Komi revelou que realmente gosta do Tadano. E essas amigas vão ser um ponto bem importante da história. Não tanto quanto aquele seu like, sua inscrição. Lembrando que eu estou programando uns vídeos bem legais que, se você não quiser perder, já se inscreve e deixa esse sininho ativado para não perder nada. Eu tô falando, se você não deixar esse sininho ativado, você vai sim acabar perdendo conteúdo, tá bom? Quem avisa, amigo é, ok? O Léo vai ficando por aqui, se cuidem e até a próxima.